eu sou Lígia Facione. E eu sou Cláudio Vilar. E nós estamos no Berlin Tech Talks. E hoje vamos falar de... Thomas Edison. Thomas Alva Edison, yes! Thomas Alva Edison é um cara bem polêmico, né, Cláudio? Bem polêmico. Ele andou comprando umas brigas legais, ele tem uma face de mocinho e outra face de vilão. Mas é briga legal, figurativamente falando ou literalmente falando? Acho que as duas. Biden. As duas. O cara se envolveu Ele pesado. não era uma pessoa muito fácil, mas ele era um idealista também, isso não se pode dizer que não. Contar um pouquinho da história dele. Ele era filho de um pai marceneiro e a mãe dele era professora. Ele era o maior... arranjava um monte de problema na escola, foi expulso da escola, saiu. Aí a mãe dele teve que ensinar ele em casa, ainda bem que a mãe dele era professora, mas ele era muito inteligente, tanto que com 11 anos ele pegou um pedaço lá da casa dele e transformou num laboratório e começou a construir telégrafos. Já louco, 11 anos, imagina a criaturinha com 11 anos. Nossa, aí depois, com 11 anos, os pais dele não tinham muito dinheiro, eles eram pobres, então ele arranjou um emprego para vender doces e jornais num trem. No trem. Aí olha que menino esperto, ele arranjou um jeito de convencer o chefe dele a usar uma das cabines, um dos vagões do trem, que era o vagão postal, para fazer um laboratório de química. Aí ele começa a construir uns equipamentos lá no laboratório de química enquanto o trem viajava e ele não tinha que vender os doces e os jornais. Depois ele fez um jornal dentro do vagão, porque ele era muito esperto, porque cada estação que ele parava, as notícias chegavam por telégrafo. E aí ele juntava as notícias, fazia o jornal, ele escrevia o jornal, imprimia o jornal e vendia o jornal dentro do trem com as notícias mais quentes da época. Olha, cara esperto. É surreal. É o espírito do empreendedor mesmo. Muito empreendedor. Ele era um... A gente diz que tem outros cientistas, como por exemplo o Tesla, que a gente vai conversar depois, tinha um espírito mais de ciência. Uhum. E ele realmente era um homem de negócios. Ele era muito, muito inteligente, ele queria resolver problemas e para isso ele tinha uma capacidade e um conhecimento para bolar os equipamentos e as coisas. Você sabia que o cara morreu com 1093 patentes registradas no nome dele, gente? 1093. É surreal isso. Gente, 1093 patentes. Quantas patentes você tem? Eu tenho 0. Quantas patentes você tem, Youtubo? Eu tenho 0 patentes. Eu tenho 0 patentes. O Conrado tem 2 patentes. Ó, que já mais Já é um avanço. Já é um avanço. Mas 1093 Nossa, patentes. É muita coisa. Você fica imaginando o que passa na cabeça dessa pessoa, né? De tudo que ele via ao redor, e ele tinha como criar um método e escrever esse método e ser... inovador, né? Não tem ninguém fazendo aquilo naquela época. E com 14 anos de idade ele começou a ficar surdo ainda por cima. Porque, bom, aí tem umas... Não é muito bem definido, porque uns dizem que foi porque ele sofreu um acidente de trem, outros dizem que porque ele teve escarlatina quando era pequeno, né? De qualquer maneira, com 14 anos ele estava surdo. Né? Aí ele perdeu o emprego dele no telégrafo, ficou sem dinheiro... Aí conseguiu um outro emprego na Bolsa de Valores, foi dormir no porão da Bolsa de Valores, trabalhava 20 horas por dia para juntar dinheiro para montar a empresa dele, conseguiu. Nossa, é o sonho americano perfeito, né? E ainda muito novo, né? A gente tá falando de uma criança, né? Menos de 20 anos, pensando em montar um negócio, se virar, escrever patente. Inventar coisas. É muito doido. Nossa, com 21 anos ele teve a primeira patente, que era um registrador elétrico. E aí ele fundou a empresa dele, no final eram 14 empresas que depois foram convertidas em... Como é que era o nome da empresa? Olha só que coisa incrível. Era Edison General Electric. Depois a Edison General Electric foi comprada por outra empresa e virou só General Electric. Olha só, gente, o cara que dormia no porão da Bolsa de Valores. Não sabia. Não sabia? Caraca! Cara, o cara era um monstro. O Edison era um monstro. Com 29 anos que ele fez um laboratório maior que tinha nos Estados Unidos, 1873. Aí ele fez a máquina de escrever que a Remington usou para vender praticamente toda a vida útil da empresa, mimeógrafo,
Não é dele padrão QWERTY de teclado também, né? Olha, vai saber, eu não sei dizer. Eu não diria que sim, nem que não. Cara, 1000 patentes? 1093, né? Você esqueceu os 93. Mas o mimeógrafo, quantas vezes você cheirou uma prova? O pessoal que é mais antigo nem vai saber o que é mimeógrafo, gente, mas era um negócio que dava uma maresia no dia de prova, né? As crianças cheirando prova, né? A professora chegava, aquele cheirinho de álcool, assim, era um negócio muito legal. Muito legal. Que mais que ele... o telefone que o Graham Bell inventou foi ele que, na verdade, conseguiu transformou em produto, em negócio. Microfone ele aperfeiçoou. E tem uma outra coisa, que é uma outra curiosidade a respeito do Edison, que talvez vocês não saibam. Como ele inventou o fonógrafo... O projetor de cinema, o fonógrafo também e o projetor de cinema, ele foi fundador de uma das primeiras produtoras de cinema de Hollywood. Ah, não. Isso eu não sabia. Ele é um dos cofundadores de Hollywood. Olha o monstro que o cara era. Não é demais? São todas as áreas, né? Área de cópia, distribuição de informação, energia. Tudo. O cara era muito empreendedor. Mas ele se meteu num babado fortíssimo. Sempre tem um mas. Sempre tem um mas. O cara era um gênio. Imagina, incomodou bastante gente. E aí teve uma história que a gente vai ter um outro programa sobre o Nikola Tesla, que era um outro grande gênio, mas um estilo totalmente diferente do Edison. Então o Tesla era um cara muito bom também, foi trabalhar com o Edison no laboratório dele. Isso. E aí o Edison estava trabalhando num motor de corrente contínua. Na verdade ele queria colocar a eletricidade nos Estados Unidos inteiro, e no mundo inteiro, consequentemente, usando corrente contínua. O que é corrente contínua? É aquela corrente, é aquele sinal elétrico que vai de um polo negativo para o positivo, ele vai numa direção, num sentido só, e ele precisa ou de uma bateria ou de um motor com um alternador que retifique depois a corrente, ela fique... Basicamente são as baterias que a gente tem hoje, né? Pilhas e tudo mais. Na verdade, todos os equipamentos eletrônicos finos, eles funcionam com corrente contínua dentro, tanto que por isso que os computadores têm aquela tomadinha que não dá para ligar direto na tomada, porque na tomada tem corrente alternada. E aí a corrente alternada, o que é? Corrente alternada, a corrente vai de um lado para o outro num intervalo de tempo e depois ela volta. Ela vai e volta e ela fica fazendo esse ciclo em forma de senoide e a gente consegue gerar energia com muito mais facilidade, porque você consegue transformar... e você consegue transformar um movimento contínuo num sinal elétrico. Que dava para fazer na corrente contínua, mas precisava de um pouco mais de tratamento depois para retificar a corrente, né? Mas enfim, as duas correntes, os dois sistemas elétricos, tanto de corrente alternada como de corrente contínua, eram úteis. Porém, o Edison advogava que o corrente contínua era melhor, porque ele ideologicamente, filosoficamente achava que era melhor, mais seguro, porque ninguém levava choque, porque só vai de A para B. Então, se você coloca o teu dedo ali no meio, você leva um choquezinho de leve, mas não chega a interferir de uma maneira muito grande, como você colocar a mão numa pilha. Mas a corrente alternada... Mas só que o problema da corrente contínua é o que é? Você tem que ter o gerador perto de você, porque os fios são muito grossos. Isso. Então, para você levar a eletricidade a grandes distâncias, você precisa de cabos muito grossos e caros, cabos de cobre. Tinha perdas. E uma das coisas que ele também tinha de ponta, para tanto defender essa ideia, é que quando você é dono dos pontos de energia, você controla toda a rede e você... É uma relação de poder. E você ganha dinheiro em cima disso, né? A cobrança não é... você vende o produto completo e a energia, o fornecedor da energia é você mesmo, né? Exatamente. Mas, bateria, mas tem algumas pessoas que dizem que o objetivo dele... É claro que ele era um homem de negócios, mas o objetivo da vida dele não era só ganhar dinheiro, tanto porque ele reinvestiu o dinheiro que ele ganhava nas pesquisas. Ele realmente queria transformar o mundo. Porque o cara nem tinha tempo de gastar dinheiro, o cara só trabalhava. Ele comia... Eu não sei se era ele que comia, ou o Westinghouse, que era um outro cara desses que... Depois vai fazer muita diferença. Trabalhou contra ele. Contra ele, mas trabalhou no mesmo período. Exatamente. Depois a gente vai ver mais sobre o Westinghouse. Mas eu acho que ele comia só torta de maçã, praticamente. Nem comia muitas coisas diferentes. Dormia poucas horas por noite. Só trabalhava. Esses caras viviam muito para trabalhar, né? Então era uma questão mais filosófica mesmo. Ele achava que era mais seguro, que era melhor, e também porque ele teve a ideia.
Aí ele contratou o Tesla para melhorar esse sistema. O Tesla foi lá e inventou um motor de corrente alternada e achou que era melhor. Por que o de corrente alternada era melhor? Porque você consegue transmitir a energia em distâncias maiores, porque os fios são mais finos. Então, e aí o sistema de energia elétrica, o que acontecia? Eu podia gerar energia em grande quantidade lá longe e trazer por fios até os consumidores, porque eu conseguia aumentar a tensão para transmitir em grandes distâncias, eu tinha menos perda, e foi o que na verdade ganhou. O que aconteceu? O Edison prometeu para o Tesla que se ele melhorasse o motor de corrente contínua dele, ele ia pagar alguma coisa, era $50 mil na época, que hoje seria $1 milhão e 300 mil. Ele falou, eu te pago se você melhorar. O Tesla era um teimoso, lá enfiou a cabeça, foi lá e fez o trabalho, ele realmente melhorou. Ele melhorou o processo. Ele melhorou, foi lá cobrar, ele falou, Aí o Edison falou pra ele, você não entende o senso de humor americano, era só uma brincadeira, imagina putíssimo, que o Tesla ficou, pediu demissão e foi cuidar da vida dele, e o Tesla acreditava que corrente alternada era melhor. Na verdade isso era que nem time de futebol, as pessoas no país estavam divididas, tinham feiras, né, pra mostrar AC/DC, time corrente contínua, time corrente alternada, e as pessoas se brigavam e se discutiam e era muito tenso o negócio, e aí todo mundo, quem que vai ganhar, e o Tesla ganhou. Por quê? Não vamos contar agora não. É verdade. A gente conta isso sobre o Tesla depois. Na história, mas na parte do Edison Tesla. perde. Pois é. Por quê? O Edison perde. Porque a corrente que você tem na sua tomada é alternada. Então tem um spoiler. Então, esse spoiler de cenas do próximo capítulo. Pois é. Mas então o Edison e o Tesla brigaram muito. Depois a gente vai contar a parte do Tesla, mas o Edison, ele chegou a sacanear o Tesla com a história da cadeira elétrica. Nossa, essa da cadeira elétrica foi muito punk. Ele meio que conseguiu um contrato. Ele fez um lobby por trás. Para que usasse a corrente alternada. Para a cadeira elétrica. Para a cadeira elétrica. Para mostrar como a corrente alternada era perigosa, matava as pessoas, era do mal. Só que eles tentaram fazer isso e na primeira rodada, com o primeiro cara a usar a cadeira elétrica, ele só cozinhou. E não morreu. É porque assim, antes as pessoas eram enforcadas. Aí eles achavam que tinham que humanizar isso. Fizeram a cadeira elétrica. Aí fizeram a cadeira elétrica com corrente alternada. Mas o primeiro cobaia, coitado. Foi, já ia morrer. Aí os caras foram lá, regularam, era tipo 2.000 volts, eles colocaram só 1.000, o cara cozinhou, saiu fumacinha, tudo, mas não morreu. Coitado. Aí a plateia, tem gente, que uma pessoa fica na plateia assistindo um negócio desse, né? Não, virou um show de horror, né? Porque eles tentaram, inclusive em praça pública, matar animais. Tiveram um elefante, gente, que coisa horrível. E isso, imagina, o centro de tecnologia fervilhando assim, e você levando um show de horror para as praças. Só para demonstrar que aquela energia, que a energia era do mal. O meio que você transmite energia não era nem a própria energia. Não, né? Porque já estava válido que a energia seria o próximo passo. Era uma coisa do mal, que matava as pessoas, né? O Edison era bem sacana, né? Sacana. Na verdade, ele tinha um ideal, ele acreditava nesse ideal, mas, nossa, o cara não tinha nenhum escrúpulo, né? Era muito, muito, muito... Nossa. Mas a situação também na época, né? A quantidade de produto, você tendo o domínio de conhecimento, o dinheiro e tudo mais, eu acho que é muito complicado você ter um senso de ética numa sociedade que já não tinha. No meio olhando de fora, fica mais fácil de ver. Quando a pessoa está dentro, hoje na história da humanidade, a gente está dentro. Olhando de fora e 100 anos depois. Né? Hoje o que a gente está vendo, a gente já acha absurdo o que a gente está vendo hoje, imagina daqui a 100 anos que a gente vai ficar escandalizado. Exato. Com as coisas que acontecem hoje, né? Que as pessoas fazem. Mas, enfim, eu esqueci da invenção mais famosa do Edison, que foi a lâmpada. A lâmpada de filamento, gente. De filamento. Foi a mais famosa, porque eles estavam testando os filamentos. Ele fez 1.200 experimentos até chegar na lâmpada. Nossa. Um filamento que fosse... E aí o grande feito foi que a lâmpada ficou acesa durante 40 horas. Porque antes já existia, mas o filamento logo se acabava, né? Ele queimava, né? Tinham vários acidentes, né? De lâmpadas queimando. Explodiam, Não, era muito emocionante. O primeiro projeto foi a lâmpada mesmo, o filamento de tungstênio no vácuo. Na verdade, no início eles não tinham essa ideia do vácuo, né? Então era só para reproduzir a lamparina, né? O que você tinha de gás.
E foi um dos motivos, ele queria economizar o gasto com gás e querosene, na verdade. Nossa, e ele era um dos caras que tinha monopólio de querosene nos Estados Unidos. Ele queria então tudo. Ele queria vender, vender tudo também. Ele queria tudo. Me lembrei de uma coisa, aqui em Berlim tem um museu a céu aberto de lamparinas do mundo inteiro. De postes de rua. Nossa, nunca vi isso dentro também. do Tiergarten. Um dia a gente pode ir lá. Nossa, nunca vi isso. Que louco. Vamos aproveitar o verão, a gente vai lá. É muito legal, porque tem cada cidade, tem acho que umas 80 cidades, cada uma doou seu poste de iluminação pública. E eles colocaram tudo dentro de uma área. Tem no Brasil? No Tiergarten. Não, mas tem do Brasil? Eu não vi. Eu acho que a maioria é da Europa. Que doido. Porque eu não vi todas. Eu andei e fui olhando algumas, né? Mas não sei se tem do Brasil. Mas é muito legal. Bom, gente, então esse foi o Thomas Alva Edison, uma figura extremamente polêmica, um gênio, uma pessoa que fez muita diferença na história da humanidade. Se o mundo é hoje como ele é, muito se deve ao... Inclusive, a gente deve a ele a oportunidade de ter contratado o Tesla e ter trazido para os Estados Unidos. É então, verdade. A gente vai contar mais sobre a história do Tesla, mas mesmo que tenha sido uma passada de perna, exatamente. foi uma passada de perna que mudou e revolucionou todas as outras coisas. Fez diferença na história. E tem uma outra curiosidade. A Associação Americana dos Engenheiros Eletricistas criou um prêmio que homenageava o maior engenheiro eletricista de todos os tempos, apesar de ele não ter tido uma formação formal em engenharia elétrica, mas ele era um engenheiro eletricista. Então eles fizeram um prêmio Thomas Alva Edison. Em 1911 o Thomas Alva Edison ganhou o prêmio. Em 1916 o Tesla ganhou o prêmio. Gente, é uma história cheia de reviravoltas, muito bacana, muito legal. E aí o próximo capítulo vai ser a história do Tesla. Acompanhem. Deem seus likes também. Isso. Se vocês quiserem saber de mais alguma outra coisa que não seja do que a gente está falando aqui, também coloquem nos comentários. Sugestões. A gente sempre lê. Então... Qualquer coisa. Receita de lamen. Sei lá. Receita de lamen. Se for gostoso, pode ser, né? Presunto defumado em casa. Por que não? Se for envolvendo tecnologia, com certeza a gente vai ajudar. Vai, com certeza. Vamos tentar, pelo menos. Então, deem seus likes e entrem em contato Até conosco. semana que vem. Tchau. Tchau.